Jornal da República e Última Hora Online, direto aqui do Polo Cine Vídeo do Erasto. Alô, Erasto, faz direitinho, rapaz. E estou aqui no Polo Estúdios Rio, né? E com meu amigo Marco Louro, do Time Web, e vai contar a história aí, Rede TV. Falar da Rede TV, não, da Rede A Manchete. Rede TV sucedeu a Manchete. Manchete, é amor demais. Conta pra gente. Eu comecei na TV Manchete, né, década de 80, bem no início dela, e eu comecei lá como editor de VT, né, fazendo jornalismo, né, aquela matériazinha do dia a dia. E lá foi a minha grande escola. Eu falo para todo mundo, tudo, 95%, para ter uma ideia, 95% de tudo que eu sei de televisão, né, eu aprendi na Manchete. O resto foi refinar. Mas lá foi a grande escola para mim e para muita gente. E uma época que marcou a geração, né? Jaspion, Changeman, Isso. Cavaleiros do Zodíaco, conta aí. Eu peguei essa época, tinha um programa infantil chamado Cometa Alegria, eu fui editor desse programa. Então a gente editava o programa, abria break desses episódios, né, japoneses, que foi uma febre aqui no Brasil, né? Que a Manchete trouxe esses programas, né? E começou a mostrar, porque essa já é uma época depois da era do Ultraman, Ultra Seven, que é 20 anos antes. Depois volta com todo esse material japonês, né? Que foi uma febre aqui no Brasil. A galera gostava muito. Eu era novinho, curtia muito fazer aquilo lá. E aí foi a escola, né, para chegar aí hoje a Time Web e a outros programas que você faz parte. A Time Web é uma empresa, Sim. é um CNPJ que é uma produtora audiovisual. Que, qual é a nossa principal função? É fazer a cobertura de eventos esportivos. Então, a Time Web ela é uma empresa credenciada na CBF. Então, todo jogo, a gente coloca nossos repórteres nos jogos no Rio, alguns em São Paulo, outros em Brasília. Depende de quando a gente consegue mandar alguém para lá. E o grande barato é que a Time Web hoje, a gente trabalha com a simplicidade. Vamos falar assim, por que eu digo simplicidade? Porque quem está acostumado com o Globo, está acostumado a ver aquelas câmeras imensas. Tal. E hoje a gente trabalha com celular, lógico, um celular de qualidade e tal, com microfone, tudo. Direção de imagem, de Direção, áudio, vídeo, tudo, né? tudo isso, porque tá no DNA da gente que faz televisão há muitos anos. Só que o grande barato é que quando eu comecei em televisão, o grande boom no mercado era o VHS. Você deve lembrar do VHS. Com certeza tinha que rebobinar para entregar na locadora. Exatamente. Então, quem tinha um VHS já se destacava no mercado, fazia festinha de aniversário e tal. Sim. Então, o nosso grande sonho naquela época, de todo profissional de televisão, era poder ter um VHS, depois foi melhorando, virou Betamax, Betacam, não sei o quê, a gente começou a ter acesso. Mas só as produtoras tinham acesso a esses equipamentos porque eram muito caros. Sim. Então, hoje em dia, naquela época a gente falava assim, democratização dos meios de comunicação. Você deve lembrar desses jargões, né, dessas Sim. lutas, né? E hoje eu digo que a grande democratização dos meios de comunicação é a gente, a partir de um celular, lógico, gravando com uma qualidade, que nem a gente está aqui, poder fazer trabalhos rápidos, com uma equipe enxuta, porém de qualidade. Entendeu? Então, é a evolução, e eu vivi essa evolução toda. Então, eu brinco, né, que eu sou um sub-60, né? Tu ainda pegou então o rolo, né? O rolo Trabalhei. Na Na manchete. Manchete eu trabalhei, eram as máquinas eram chamadas BVH, BVH 1100, BCN, que era a máquina extremamente veloz que gravava o jornalismo. Um pouco antes, aí eu não peguei, eram aquelas fitas de rolo de 4 polegadas, eram umas bitolas desse tamanho, essa eu não peguei. Mas eu já peguei uma evolução digital, fiz parte de todo esse processo de estudo da evolução por exemplo, da transmissão SD para transmissão HD. Eu participei desse processo. Então, assim, é um pouco de história
E eu, graças a Deus, assim, eu me sinto muito orgulhoso por ter vivenciado isso tudo. E hoje estamos aparecendo aí no 4 e 8K, né? E, pô, cara, não, e o detalhe é o seguinte: se você pega hoje, eu falo por experiência própria, se você pega hoje um 4K, quando você vai ver um Full HD, você já acha que não é bom. Porque, como todo ser humano, a gente acostuma com o que é bom, né? Quando É igual o teu celular. Tu tá com o teu celular, alguém pega assim, aí tu vê um pouquinho inferior, tu passa o dedo, aí tu fala, meu Deus, como é que Exato. consegue, né? É, porque os teus olhos acostumam, né? Ele aprende a olhar diferente. Então, cada vez mais, o olhar vai se, como é que eu vou dizer? Aprimorando. Aprimorando. E aí, o que antes era fantástico, você se questiona do tipo assim, como é que eu gostava disso? É porque você, na verdade, estava treinado para olhar aquilo, entendeu? E o que que você, a dica aí, isso eu vou até perguntar para mim, é muito bom saber. A dica aí para essa evolução, para a gente estar, né? Como é que a gente tem que estar acompanhando isso daí? É bom para sempre para Olhar o futuro. Cara, eu procuro me manter informado de duas maneiras. Pesquisando, principalmente hoje, YouTube. YouTube é uma fonte muito grande de informação. E conversando com a garotada. É impressionante. Quando eu converso com uma galera, eu brinco que eu sou sub-60, né, porque eu estou com 58, mas eu trabalho com uma galera de 24, 25, 26 anos. E aí eu já percebo que eu não conheço muita coisa que eles conhecem. Então eu preciso deles para me manter informado. Agora, por outro lado, eles não têm a experiência que a gente... amadurecimento. Exatamente. Mas lidar com a juventude e acompanhar principalmente o que está sendo postado na internet, nos vídeos, tal, né, naquelas, como é que se diz? De debate, né? Que tem. Ali você pega muita coisa. E o pessoal que ainda não conhece o teu trabalho, quiser conhecer redes sociais, o teu contato, deixa pra gente. A TimeWeb, ela o principal foco de trabalho da gente é o YouTube, né? Porque lá que a gente faz as nossas lives. Por exemplo, na eleição que teve recentemente do candidato a presidente do Flamengo, nós fizemos uma live, eu estava no meu pequeno estúdio, não era esse aqui, eu estava num estúdio particular, e nós tivemos um link de transmissão de dentro do ginásio que estava sendo feita a apuração, em tempo real. Ou seja, e lá o nosso parceiro, o Rodrigo Ramos, ele estava com celular. Ou seja, é a tecnologia, entendeu? E nós, ao vivo, em tempo real, praticamente sem delay nenhum, transmitindo o que estava o que acontecendo. estava acontecendo lá dentro. Então, isso é que é um grande barato. Então, assim, a TimeWeb ela está principalmente no YouTube, mas ela está em todas as plataformas, praticamente todas, as principais. E é muito fácil achar a TimeWeb. @TimeWeb, tudo junto, TimeWeb, porque às vezes as pessoas confundem, porque como a gente trata muito de esporte, as pessoas acham que é time de futebol, mas não é, é time. Por que time? Porque como eu comecei na edição, timeline. Então, a minha sacada foi a time e o web juntos. E esporte, então é TimeWeb, @TimeWeb, esportes, tudo junto. Aí você vai estar lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas. Praticamente todo dia a gente tem um conteúdo, nem que seja mínimo, de alguma informação interessante para postar para o pessoal. Obrigado aí, Marco, pela aula, pela experiência. Não, é bom compartilhar. E é isso. Espero que a gente se encontre em bastante trabalho juntos aí, porque, como você falou, essa troca que na nossa profissão é muito válida. Que mantém a gente vivo, mantém a gente ativo, né? Então é isso. Jornal da República, Última Hora Online, Marco Louro. Vem.